E aí, Zoeiro, tudo bem com você? Aqui é o canal Zoeiro Histórico, eu sou o professor Juarez Júnior e nossa aula hoje é sobre o primeiro reinado. Solta a batida aí, compadre! No nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre o primeiro reinado, período histórico que vai de 1822, período pós-independência do Brasil, até o ano de 1831, no momento da abdicação do Dom Pedro I, que é o governante do Brasil nesse primeiro reinado. Para a gente entender o processo do primeiro reinado, é importante a gente relembrar como foi a independência do Brasil. A independência do Brasil não foi algo transformador, revolucionário. Ela se caracteriza mais por continuidades do que rupturas. E nesse sentido tem locais do Brasil, inclusive, que só souberam da independência 2, 3 meses depois desse fato histórico. E quando souberam, principalmente na região norte e nordeste do Brasil, vai haver vários questionamentos. A postura do Dom Pedro I para conter essas revoltas foi investir no exército, porque o Brasil não tinha um exército nesse momento. Então, nesse sentido, ele vai contratar vários mercenários para poder impedir essas revoltas. O grande desafio do Dom Pedro I era o reconhecimento dessa independência do Brasil. O primeiro país a reconhecer nossa independência, lá em 1824, foram os Estados Unidos. País esse que tinha como objetivo incentivar as independências aqui no continente americano, porque eles acreditavam na América para os americanos, aquilo que a gente conhece como a chamada Doutrina Monroe. Lá em 1825, o Brasil vai ter sua independência reconhecida por Portugal. Porém, quem vai mediar esse acordo vai ser a Inglaterra. Inglaterra é essa que vai conceder um empréstimo de 2 milhões de libras esterlina para o Brasil pagar a indenização a Portugal. Só que a Inglaterra ela vai exigir duas coisas do Brasil. Primeiro, que a gente acabasse com o tráfico negreiro e segundo, a renovação daqueles tratados de comércio e navegação lá de 1810, onde a Inglaterra teria seus privilégios de ter menos impostos nos seus produtos desde aquele período. Já que o Brasil virou um país independente, era importante que a gente fundasse a nossa primeira Constituição, ou seja, um conjunto de leis para organizar essa sociedade. Tanto que lá em 1823 foi formada a Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte de 1823, ela vai buscar ampliar os poderes do Legislativo e, portanto, diminuir os poderes do Executivo, ou seja, do então Imperador Dom Pedro I. O imperador, por exemplo, não teria a possibilidade de dissolver o parlamento e ele nem poderia diretamente comandar as forças armadas do Brasil. Esse projeto constituinte de 1823, ele é conhecido como a Constituição da Mandioca. Por que ele tem esse nome? Porque as pessoas só poderiam votar caso tivesse 150 alqueires de mandioca anualmente, ou seja, apenas a elite poderia votar no Brasil nesse contexto. Quando Dom Pedro I teve acesso a esse projeto constituinte de 1823 e viu que esse projeto ampliava os poderes do Poder Legislativo e diminuía os poderes do Executivo, ou seja, o poder do Imperador, ele vai dizer o seguinte: esse projeto de Constituinte não pode existir, porque ele não podia ter seus poderes limitados. E nesse sentido, ele dissolve essa Assembleia Constituinte de 1823, deixa esses deputados trancados uma noite, na Assembleia Legislativa, onde hoje é a LERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e nessa noite que esses deputados ficaram trancados, essa noite é conhecida como a noite da agonia, porque esses deputados ficaram agoniados de ficarem presos ali, além da possibilidade de serem mortos pelo Dom Pedro I. O Partido Português incentivava essa ampliação dos poderes do imperador porque ainda existia o objetivo da possibilidade do Brasil ainda estar subordinado a Portugal. Após fechar a Constituinte de 1823, o Dom Pedro I vai convocar apenas deputados de sua confiança para elaborar finalmente a primeira Constituição do Brasil.
Constituição essa feita em 1824, conhecida como a Constituição outorgada. E aqui uma diferença importante. Qual que seria a definição de Constituição outorgada? Outorgada é aquela Constituição que é obrigada, ou seja, que ela é imposta. Já uma Constituição promulgada, como por exemplo a nossa Constituição de 1988, que é a última do Brasil, é uma Constituição que é debatida pela sociedade, ela é votada e aceita, não imposta, como essa Constituição de 1824. Essa Constituição de 1824, ela vai criar 4 poderes: o poder legislativo, o executivo, o judiciário e sua grande novidade, que é o poder moderador. Esse poder moderador era a possibilidade do Dom Pedro I controlar todos os outros poderes, ou seja, era conhecida como a chave mestra de todas as questões políticas do Brasil nesse período. Nessa Constituição de 1824, vai ser instituída a relação entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica. E aí é importante 2 questões. Primeiro, o regime do padroado, ou seja, a possibilidade do imperador nomear membros da Igreja como funcionários públicos. Outra questão importante é o beneplácito, ou seja, as ordens do Papa para a Igreja Católica do Brasil só seriam aceitas na nossa igreja, aqui no Brasil, caso o imperador desse ok. Porque se o imperador discordasse, certo? Aí essa determinação do Papa não seria aceita aqui. Mas a gente não vai ter nenhum episódio importante durante o primeiro reinado desse conflito do imperador com a Igreja Católica. Só lá o Dom Pedro II, que é uma matéria que a gente vai falar futuramente, que vai bater de frente com a igreja. Mas isso é papo para depois. Uma região do Brasil vai se caracterizar como grande questionadora a esse projeto dessa Constituição outorgada de 1824, que ampliava os poderes do imperador. Lá em Pernambuco, que vai ser a grande liderança da chamada Confederação do Equador de 1824. A principal motivação dessa Confederação do Equador foi esse questionamento a essa política centralizadora do Dom Pedro I. Tanto os mais pobres lá no Nordeste, que passavam por um grave quadro de miséria, como também os mais ricos da elite açucareira, que passavam cada vez mais pela queda das exportações do açúcar, começaram a questionar esse projeto centralizador do Dom Pedro I. E a união desses objetivos, tanto dos mais pobres como dos mais ricos, vai ser o combustível para esse questionamento ao governo de Dom Pedro I. O principal líder da Confederação do Equador foi o Frei Caneca. Esse líder expressava todas as ideias desse contexto histórico. As principais ideias desse movimento eram a implementação de uma república, de um governo federalista, ou seja, que incentivava a autonomia dos estados brasileiros, das regiões brasileiras, além de questionarem a centralização política do Dom Pedro I com a criação do poder moderador. Alguns participantes mais radicais da Confederação do Equador vão se caracterizar pelas reivindicações, inclusive, do fim da escravidão. E isso vai fazer com que a elite nordestina se afaste desse movimento, porque havia um grande medo que essa ideia de acabar com a escravidão ganhasse força, ou seja, ganhasse eco nessa região. Nesse processo é muito importante a gente entender o seguinte: o imperador Dom Pedro I não tinha grana para investir no exército para impedir essa revolta. E nesse sentido, o Dom Pedro I vai contratar mercenários para lutar contra a Confederação do Equador. E o mercenário mais importante nessa luta contra a Confederação do Equador, que foi por mar, foi o Lord Cochrane. Enquanto o Lord Cochrane foi por mar, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva foi por terra para destruir os revoltosos da Confederação do Equador. E após serem atacados por terra e mar, ficou impossível a resistência da Confederação do Equador. E aqui um detalhe importantíssimo: o Dom Pedro I, com essa repressão extremamente violenta, ele vai ficar muito mal visto pela população brasileira. Isso, inclusive, vai ser um dos fatores que vai contribuir para o fim do seu governo, que a gente já vai falar daqui a pouco. Nesse sentido, é importantíssimo a gente perceber que o governo do Dom Pedro I vai se caracterizar por uma grande crise política. Essa crise política do primeiro reinado, ou seja, do governo Dom Pedro I, vai ser caracterizado por 5 fatos históricos importantes. O primeiro que eu queria destacar com vocês é a chamada Guerra da Cisplatina.
Essa Guerra da Cisplatina vai ser um episódio, um conflito que vai estar de um lado o Brasil e de outro lado a Argentina. Porque o Brasil, em 1816, ainda sob o domínio do Dom João VI, vai invadir essa região da Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, para anexar esse território. E esses habitantes da Cisplatina não vão concordar com essa anexação, porque eles tinham um idioma diferente e diversos costumes, então eles acreditavam que eles não tinham que fazer parte do Brasil. E nesse sentido, os argentinos vão apoiar essa resistência dos cisplatinos. Então, em 1825, com o apoio dos argentinos, os habitantes da Cisplatina, eles vão bater de frente com o governo do Brasil, iniciando a chamada Guerra da Cisplatina. O conflito termina em 1828 com a assinatura de um acordo entre Brasil e Argentina, onde o Brasil reconhece a independência da Cisplatina e também a Argentina aceita a criação de um novo país, onde hoje fica a República Oriental do Uruguai. E aqui eu vou mostrar algumas imagens para vocês, lá onde fica hoje o Uruguai, uma cidade chamada Colônia de Sacramento, que eu já fui lá em 2013 e tem algumas imagens aqui bem legais da minha estadia lá, eu junto com a minha esposa, que está aqui tirando fotos agora, inclusive. Fala, amor. Eu? É, oi, fala oi. Oi. Esse desfecho desfavorável ao Brasil vai contribuir para esse descrédito dessa imagem de Dom Pedro I, que cada vez mais estava ficando queimado. Queimado, né? Queimado não, né? Ah, ele estava queimadinho de praia. Esse desfecho desfavorável da Guerra da Cisplatina vai contribuir cada vez mais para esse desgaste da imagem de Dom Pedro I, que cada vez mais já estava sendo criticado. Gostou, viado? Outro episódio importante é a sucessão da dinastia de Portugal. O Dom João VI vai morrer em 1826 e o herdeiro natural do trono português era o Dom Pedro I, seu filho mais velho. Só que aí isso vai agitar muitos bastidores políticos aqui no Brasil, porque os brasileiros não vão querer que o Dom Pedro I se transformasse em rei de Portugal, porque havia muito medo ainda dos políticos brasileiros que o Brasil fosse recolonizado por Portugal. E Dom Pedro I vai renunciar do trono português em nome de sua filha, Maria da Glória, mas só que ela ainda era menor de idade. E quem vai assumir o trono de Portugal de maneira provisória vai ser o irmão dele, o Dom Miguel. Porém, o Dom Miguel dá um golpe de estado e se autoproclama rei de Portugal. Tira a Maria da Glória do processo sucessório e ele fica como rei de Portugal. E nesse sentido, Dom Pedro I vai ficar completamente revoltado com isso e vai começar a elaborar planos para retomar o poder de Portugal. Por isso que muitas pessoas no Brasil ficaram com medo dele retornar para Portugal e abandonar o Brasil. Outro fator que está inserido dentro dessa lógica da crise do primeiro reinado foi uma crise econômica que o Brasil passava nesse contexto. Porque o Brasil, lembra que o Brasil pegou empréstimos com a Inglaterra para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil? Além disso, Dom Pedro I vai pegar vários empréstimos com banqueiros ingleses para pagar as lutas pelas independências que existiam aqui. Além disso, o Dom Pedro I também vai pegar novos empréstimos para bancar a resistência contra a Confederação do Equador. Ou seja, o Brasil tá fudido. Outro fator importante dessa crise econômica foi quando lá em 1829 o Banco do Brasil vai falir. E isso vai demonstrar o tamanho dessa crise econômica que o Brasil passava nesse contexto. O grande estopim dessa crise política, e aqui é uma informação extremamente importante, foi quando foi assassinado o jornalista chamado Líbero Badaró. Líbero Badaró, que era um dos grandes representantes do movimento liberal no Brasil. Ele tem uma frase às vésperas de sua morte assim: morre um liberal, mas não morre a liberdade. O Líbero Badaró era o principal crítico ao Dom Pedro I. E logo quando foi anunciada a morte do Líbero Badaró, foi associada ao Dom Pedro I. Pode não ser verdade, mas as pessoas nesse contexto acreditavam que o Dom Pedro I estava inserido nesse contexto da morte do jornalista Líbero Badaró. Para tentar acalmar essas agitações políticas, o Dom Pedro I foi lá a Minas Gerais, que é onde era a região onde o Líbero Badaró morava, mas só que ele foi recebido com muitos protestos. E nesse sentido ele percebeu que cada vez mais o mar não estava para peixe. Não é isso, né? Ficou, né? Mas em Minas não tem mar, viado. Em resposta a isso,
o partido português, que apoiava o Dom Pedro I, vai organizar uma grande recepção para ele nesse retorno lá de Minas Gerais. Enquanto membros do Partido Brasileiro vão preparar uma recepção ao contrário, para questionar o Dom Pedro I. E nesse sentido a gente vai ter um grande conflito entre os brasileiros e os portugueses, e eles depois ali de tomar uns goró, eles vão sair na porrada, um dando garrafada nos cornos do outro, é a chamada Noite das Garrafadas. E quando a gente tem essa Noite das Garrafadas, a gente percebe que de fato o Dom Pedro I já não tinha mais governabilidade, ou seja, era questão de tempo ele cair. Nesse cenário, o governo do Dom Pedro I estava completamente... Nesse cenário, o governo do Dom Pedro I estava completamente sem legitimidade, ou seja, as pessoas já não aceitavam mais o seu governo. Mais de 2.000 pessoas se organizaram em praça pública aqui no Rio de Janeiro para questionar o Dom Pedro I. Então o Dom Pedro I percebe que não havia mais espaço para ele na política brasileira. Tanto que no dia 7 de abril de 1831, ele abdica do trono em nome do seu filho Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, só que ele não podia assumir porque ele só tinha 5 anos de idade. E o Dom Pedro I volta para Portugal para reconquistar o seu trono. E nesse sentido a gente tem o início do chamado período regencial, que vai de 1831 até 1840. Mas isso é assunto para um vídeo futuro. Para eu preparar o roteiro da nossa aula de hoje, eu usei 2 livros importantes. Primeiro esse aqui, o Dicionário do Brasil Joanino, organizado pelos professores Ronaldo Vanfes e a professora Lúcia Basto Pereira das Neves. E esse aqui, que foi o livro mais usado, que é o Dicionário do Brasil Imperial, que vai de 1822 até 1889, que foi dirigido pelo professor Ronaldo Vanfes. Para você acompanhar os bastidores das gravações e também outras dicas importantes, nos segue aqui no Instagram, @zoeirahistórica, e também no Twitter, @zoeirahistórica. Então se você gostou do vídeo, aperte o like, soca o like, vamos bater recorde de like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, que é muito importante. Filha da moto, viado! Porra! Então se você gostou, aperte aqui no like, vamos socar esse like, bater recorde de like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, que é muito importante para nos ajudar na divulgação. Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo 10 questões sobre o primeiro reinado para você resolvê-las depois de assistir nossa aula. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que é super importante. Lembrando que os nossos vídeos são sempre às quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Um grande abraço para você, ó. Um beijo do gordo, e eu tenho um recadinho para você que tem história como específica nos vestibulares da UERJ e da PUC. Tchau! Vocês sabem quais são os cursos que tem história como específica? Na UERJ a gente tem Administração, Arquitetura, Ciências Econômicas, Direito, Jornalismo e Relações Públicas e todos esses cursos que estão aqui, ó. Já na PUC a gente tem História como específica nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, o pessoal de Comunicação Social, além dos cursos de Direito e Relações Internacionais. E se você busca e necessita de um acompanhamento exclusivo, bem de perto de um profissional da área, você está falando com o cara. Eu vou passar aqui as notas para vocês dos alunos que fizeram aula particular comigo, tanto em 2016 como em 2017, para vocês verem como as notas deles foram bem altas. Aqui, ó, comigo, meu. Fecha comigo que vai dar tudo certo. Nessas aulas particulares, a gente vai ter em grupos de no máximo 10 pessoas, e elas vão funcionar esse ano, além daqui de São Gonçalo, também em Niterói. Então, para maiores informações, mande mensagem para mim aqui, ó. Está meu número do WhatsApp, que eu te dou todas as informações.